Quem está aqui no estúdio da Jovem Pan é o engenheiro florestal e diretor de meio ambiente da AEAN, a Associação dos Engenheiros e Arquitetos da Alta Noroeste, Lucas Proto. Na entrevista de hoje, vamos falar sobre as práticas de desenvolvimento sustentável que a AEAN tem orientado aos profissionais de engenharia e arquitetura. E aí, você que não é engenheiro e arquiteto pode estar pensando, mas o que eu tenho a ver com isso? Você tem tudo a ver com isso, porque você vive, se tudo correr bem, vai continuar vivendo por muitos anos em um mundo que é projetado, pensado por engenheiros e arquitetos, e as escolhas que eles fazem hoje vão impactar diretamente na sua vida a curto, médio e longo prazo. Muito bom dia, Lucas. Obrigada por estar aqui com a gente hoje. Bom dia, Sueli. Bom dia, Jonathan. Um grande abraço aí para o meu amigo Fabricião. Um grande abraço a todos os ouvintes da Jovem Pan e vamos que vamos. Viu, Fabrício Castilho? Tá dado seu abraço e respondido, tudo certo. Lucas, qual que é a importância da AEAN no desenvolvimento sustentável da região? A AEAN, ela traz aí um grupo de engenheiros, arquitetos que já estão trabalhando, já fazem parte desse mundo da engenharia e da arquitetura há algum tempo. Aqueles novos engenheiros, novos arquitetos que ingressam, têm contato direto com esse grupo de grandes experientes. Eu mesmo, quando ingressei à associação, eu percebi que tinha muita gente ali já há um bom tempo se organizando, e como é uma associação de engenheiros e arquitetos da Noroeste, ele engloba uma região, uma grande região na verdade, né? Então tem muitos associados, inclusive, que nem são de São Paulo, são da Noroeste, mas vai aí MS, MT, Goiás. E eu acho isso muito importante, por quê? Porque mesmo o mundo da engenharia, assim como a ciência, a gente pode encontrar profissionais bons, médios e ruins, né? De todos os profissionais que eu conheci da AEAN, eu tenho assim uma admiração por cada um deles, né? Eu observei que todos têm uma média alta de conhecimento, né? Todos têm experiência no município, na região, com suas obras, com seus projetos. E vale dizer que nenhum desses projetos e obras teve problemas discrepantes, a qual pode-se constatar um erro de engenharia. Não, muito pelo contrário. Então, eu entendo que a engenharia, assim como você disse na apresentação, ela tem uma influência direta no desenvolvimento desde o mundo lítico, desde a indústria lítica, né? A gente não pode esquecer que a pessoa, na Idade da Pedra, não acordava sabendo fazer um arco e flecha e uma lança. Ela tinha que se encontrar com pessoas que tinham esse conhecimento, trouxeram esse conhecimento para elas darem continuidade, assim como os engenheiros romanos, os engenheiros egípcios que construíram aqueles locais que estão em pé até hoje, né? Então, na verdade, é uma evolução do conhecimento técnico, do engendrar, né? Até o nome engenharia vem dessa nomenclatura, porque a gente nasce engendrando, né? Mas, poxa, Lucas, como que eu vou construir uma pirâmide? Então, na verdade, não é apenas saber o engendrar, mas ter acesso ao conhecimento científico e à técnica e poder, assim, ter segurança em todas as obras e projetos. E quais são as implicações das atividades impactantes e não sustentáveis no mundo de hoje? Na verdade, onde está o ser humano, ele tem que ser visto como socioambiental, né? Esse é um conceito que parece antropológico, mas na verdade ele é direto, né? O ser humano, onde ele está, ele consome no mínimo a água, alimento, e tem os seus rejeitos, tem os seus dejetos que tem que ser colocado em determinado local. Você não pode fazer tudo em volta de você, né? Então isso foi aprendido muito tempo atrás, né? Conforme a gente foi evoluindo, a gente percebeu que, na verdade, sempre teve, né, essa atividade da engenharia e da arquitetura em volta de nós. Hoje ela é evoluída, avançada, e a cada dia que passa, não só a ciência, a engenharia e a legislação apura quais são os impactos que nós estamos praticando, né? Existem impactos ambientais que nós praticamos apenas por existir, apenas por viver, por ter um local para você morar, né? Um alimento na sua mesa. Isso tudo tem os seus impactos, e ele vem sendo mensurado à medida da evolução científica, histórica e da engenharia e arquitetura. E isso é muito positivo,
Por quê? Porque ali nascem leis, ali nascem normas técnicas e o engenheiro, ele tem a obrigação, o engenheiro arquiteto tem a obrigação de seguir os seus projetos baseado nessas normas técnicas, né? Inclusive com pena de perder o registro de engenheiro, se caso não for feito em cima dessas normas técnicas. E essas normas técnicas, elas não nascem para ser chatas. Elas nascem para trazer segurança à população, sustentabilidade ambiental e um equilíbrio na civilização junto com o meio ambiente. Porque já foram feitas escolhas erradas ao longo da história, né? Que a gente vive consequências hoje em dia. Continuam sendo feitas, né? Eu tenho exemplos aqui, se eu ficar falando, passo o dia para você, inclusive da engenharia florestal especificamente, mas também tem da engenharia civil, tem da engenharia agronômica, tem erros, tem defeitos, inclusive erros que a gente descobre um pouco depois de já ter divulgado, de já ter feito, de já ter implementado, ou erros que a gente descobre muito tempo depois. Então tem que ser apurado, o engenheiro, o arquiteto, o engenheiro, o arquiteta contratada tem que ter, tem que nos garantir essa segurança. E eu entendo que a EAN é um dos locais para encontrar esses engenheiros e arquitetos que traz aí uma garantia de segurança e sustentabilidade. Como que a engenharia pode contribuir para práticas mais sustentáveis e quais são os principais desafios enfrentados nesse sentido? O maior desafio da engenharia, eu entendo que é o crescimento populacional sobre uma terra limite, né? Então a gente tem alguns limites, né? Poxa, Lucas, vamos morar na Antártida? Não dá. Vamos morar no meio do deserto de Saara? Não dá. Não é que não dá. São caros, né? Então, dá para morar na Antártida? Dá para morar em Marte, né? Mas é muito caro. A engenharia resolve tudo isso. Assim como ainda é caro, por exemplo, transformar a água do mar em água potável. É isso mesmo. E o problema da água do mar não é só da água do mar, né? O problema é a água potável. Então, conforme você transforma a água em água não potável, ela necessariamente não é mar, pode ser esgoto, essa água. Né? É verdade. Então, um dos maiores impactos da humanidade hoje é o saneamento básico e a gestão dos resíduos. E agora estamos nesse momento de atividades climáticas em conjunto com a atividade humana, que traz aí grandes problemas como secas e incêndios repetidos ou enchentes. Né? Isso tudo tem que vir a ser mensurado. Né? Então vou dar um exemplo na engenharia de drenagem que se faz nos municípios. Eles computam sempre a tal da chuva dos 100 anos, né? Que é uma chuva com alto índice pluviométrico que ocorre em um pequeno espaço. Isso sempre foi projetado. Né? A cada 100 anos, em média? Essa é uma conta que hoje não reflete mais a 100 anos. Né? Então, quando se estabeleceu esse critério, realmente essas chuvas vinham a cada 100 anos. Hoje vem diferente, vem menos. Hoje a frequência é maior. Essa é a questão. Hoje a frequência é maior. Então, por exemplo, eu vou dar um exemplo prático para o araçatubense ver. Quando você sai ali pela Rondon hoje, você vai ver que as marginais foram construídas mais altas do que a Rondon. Sim. Eu mesmo, numa chuva, se eu não me engano, de 2008, eu estava voltando de São Paulo e eu não consegui passar na Rondon porque o Ribeirão Baguaçu estava passando por cima dela. Então a gente teve que voltar, entrar por Birigui. O que eu estou querendo dizer com isso? Na verdade, a engenharia está acompanhando essa alteração. Né? A gente percebe isso, Lucas, desculpa te interromper, mas para dar um exemplo, até quando uma rodovia ela é duplicada, a pista nova, geralmente ela é mais alta e ela tem menos aclives e declives. Ela tem as subidas e descidas dela são mais suaves. É isso mesmo, isso mesmo. Isso é o aprimoramento da engenharia e da arquitetura sobre a situação climática real de hoje. Né? Entendi. E quais são os outros... Como que a engenharia, eu tinha te perguntado, pode contribuir para essas práticas mais sustentáveis? O que está sendo feito hoje em dia? Hoje em dia, a transição energética ela é o primeiro passo assim que deveria ter sido dado e vem sendo dado. Né? Então, as grandes atividades energéticas, por exemplo, o transporte, vem sendo alterado. Então, hoje a gente vê carros elétricos, navios elétricos, veleiros elétricos. Né? Hoje, inclusive, estão surgindo aí no MIT, eles estão aplicando, inclusive algumas marcas de indústria estão aplicando o motor a hidrogênio. Né? Esses são exemplos do problema energético, porque todos nós precisamos gastar muita energia, né? O tempo todo. E isso incide em usinas de energia.
No caso do Brasil, a gente é agraciado com muita energia renovável, né? Desde as hidrelétricas até a eólica, solar. O Brasil ele é realmente muito bem posicionado nessa questão energética. A gente tem que aproveitar melhor, né, essa questão. Mas a evolução da tecnologia está facilitando e barateando isso, né? Um exemplo é aquele carro também do MIT, que ele faz com a placa solar que capta o sol nele próprio e converte. Não precisa carregar. É um exemplo de técnicas que estão chegando. Nós vamos ver isso acontecer de uma forma ou de outra. É claro que o mercado tem as suas ondas, né? Não tem só a questão tecnológica, né? Se fosse só a questão tecnológica, o Tesla tinha mudado o mundo lá em 1900. Então também tem a questão mercadológica que envolve, mas eu entendo que todo o mercado já entendeu isso, né? Na era da informação, a gente percebe que muito mais rápido. Né? Então, se eu tenho 200 lojas pelo mundo, eu fico sabendo imediatamente se uma loja minha está afundando num tsunami ou numa grande enchente ou coisa assim. Antes, isso poderia levar até meses, dependendo. Né? Então, hoje, o conhecimento e a tecnologia vem se apurando para que cada passo da engenharia e da arquitetura obtenha o necessário respeito ao que está acontecendo, física, biológica e climaticamente, no local onde vai ser implementado o projeto. O conceito de ESG, ambiental, social e governança, tem ganhado força em diversos setores. Como que a EAN orienta seus associados a implementar esses princípios no dia a dia? A EAN pratica diversas capacitações, palestras para os próprios engenheiros e arquitetos associados, né? O ano inteiro tem palestras de diversos assuntos, todos são sobre novidades, né? Então, todos os assuntos. Então tem novidades sobre energia solar, novidades sobre legislação, novidades sobre engenharia de edificação, novidades sobre engenharia florestal. Eu mesmo proferi algumas palestras referentes sobre arborização inteligente, arborização útil, né? Uma arborização que não seja um problema, um transtorno, né? Um pesadelo para a população. Né? Esse tipo de capacitação traz uma nova visão para cada engenheiro e arquiteto. E eu sei disso porque, por exemplo, até mesmo na minha palestra de arborização, na sequência eu tive aí visitas, perguntas de pessoas que até hoje vêm perguntar sobre o que eu falei naquela palestra para aplicar nos seus projetos. Principalmente arquitetos e arquitetas que estão implementando uma arborização mais segura, uma arborização mais ecológica, né, e que traz menos transtorno nos seus projetos. Então eu entendo que a EAN ela é o órgão mais importante nesse sentido na região para a capacitação e melhoria dos próprios engenheiros e arquitetos, pois a gente aprende todo dia, né, Suelen? Eu estou aqui há muito tempo já na atividade, muito tempo formado, mas eu te garanto que todo dia eu aprendo sobre o meio ambiente. Ontem mesmo eu estudei coisas novas, né? A nova legislação, hoje o crédito de carbono entrando aí no poder público. Então é coisas que realmente surgiu no último mês que a gente tem que estudar e tem que implementar. Lucas, você falou sobre as árvores, o que é sustentável, o que pode ser um problema. Isso é uma questão, né? Para quem vai construir uma casa, uma empresa, aí a gente vê que às vezes a escolha não foi a mais assertiva. Qual é a orientação que a EAN faz relacionada a isso? Hoje existe já uma ampla gama de conhecimento técnico no que a gente chama de Sociedade Internacional da Arborização Urbana. Inclusive existe essa ONG, né? Lá, todos os engenheiros florestais de vários locais do mundo, eles vieram com seus estudos técnicos de suas universidades e tudo mais, e a partir de 2022, a partir de 2021, tanto a ONU como a OMS e a ONU Habitat, ela preconizou que a cobertura vegetal ideal para uma área urbana é de, no mínimo, 20% de sua área coberta por copas de árvores nativas da região. É aí onde entra o grande problema. Por quê? Porque a humanidade vem seguindo com uma arborização estética, de uma forma, por assim dizer, estética, literalmente, só a questão estética, há praticamente 100, 150, 200 anos, não só aqui. Tá? Por exemplo, vou dar um exemplo de Londres, eles plantaram plátano, que era uma árvore do Canadá, em toda Londres em 1900, 1800 e quase 1900, e hoje, na ilha inteira da Inglaterra, não existe mais o esquilo marrom.
Ô Lucas, mas o que tem a ver o esquilo marrom? O esquilo marrom era um esquilo nativo que consumia e conseguia controlar determinadas pragas que dominaram a ilha. Então o esquilo marrom, ô Lucas, mas lá tem esquilo, eu fui para Londres e eu vi, aquele é o esquilo cinza, que veio provavelmente em algum navio, e esse esquilo cinza é do Canadá. Ele destrói o ninho dos esquilos marrons e eles dominaram a Inglaterra. Com isso, a atividade agrícola começou a ter problema. Então, diversos problemas foram sendo... e isso foi descoberto muito tempo depois. Tá? Tudo isso porque alguém achou a árvore bonita, falou, vamos levar para lá, plantar, Exatamente. vai ficar bonito na Araçatuba cidade. aconteceu isso também. Tá? No começo, a arborização não existia. Porque aqui, inicialmente, era um urbanismo que a gente chama de oitocentista, que era fachada emendada em fachada, calçada, rua e, no fundo, quintal com muitas árvores. Então, as árvores, na verdade, ela fazia um papel frutífero, né? Ela estava lá no fundo para você chupar goiaba, limão, manga, acerola. Era assim, né? A partir de Hermílio Magalhães, o prefeito de 1922, ele implementa a arborização urbana. Né? Naquele momento, a ideia dele era estética. Então ele traz plátanos, inclusive, coincidentemente ou não, traz plátanos e algumas outras árvores aí para enfeitar a praça e algumas ruas do centro. Na sequência, o Instituto Agronômico de Campinas, ele traz uma novidade sobre a arborização. Árvores do Brasil, não é nativa, hein? Nativa é da região. O Brasil tem 6 biomas. Tá? E diversos ecossistemas. Ou seja, não adianta plantar uma árvore e falar é brasileira, mas não ser da região. Isso mesmo. Entendi. Nativo é da região, é o que ocorre naturalmente aqui, né? Então, eles pegaram determinadas árvores que tinham alto índice de crescimento e alto índice de cobertura. Então ela cresce rápido, faz sombra logo. Ó, show, hein? Então pronto, isso daí é essas árvores que você conhece, que a gente conhece da época dos anos 80, que eram grandes árvores frondosas, como os oitis, as cibipirunas, alecrim de Campinas, não sei o que, não sei o que, não sei o que. Elas, depois de 30 anos, começam a causar muito transtorno por serem de porte médio e, no caso dos oitis, sete copas, cibipiruna, não serem nativa da nossa região. Então outros transtornos também ocorrem. Tá? Quais transtornos? Eu vou dar um exemplo. Por exemplo? Eu vou dar um exemplo. O oiti, que é uma das árvores que tem mais plantada no município, né? Por conta desse índice. A própria prefeitura plantou oiti por dezenas de anos. Oiti é aquela árvore que não dá flor e dá um frutinho amarelo? É isso mesmo, ela mesma. Ela sim. mesma. Ó, eu vou dar um exemplo. Ela é de uma região de Campinas, tá? Ela é dessa região mesmo, da região da Serra do Mar, e ela ocorre em abundância no Espírito Santo, tá? Ela tem uma fisiologia virada a uma atividade de chuva contínua. Porque ela é daquela região. Lá existe o clima oceânico. Esse clima ele entra em contato com as serras e traz chuva consequentemente. Ela joga, por conta disso, folha todos os dias no chão. Todos os dias. E essa folha ela é acostumada com determinado micro-organismo daquela região que é alimentada há milhões de anos naquele regime climático. O nosso regime climático é o oposto. O nosso regime climático é um regime continental estacional. Então a gente tem um grande período de chuva e um grande período de seca. Um grande período de chuva, um grande período de seca. E sempre muito calor. Sempre muito calor, por conta da região. Agora, o que acontece nas árvores da nossa região, Lucas? Ela não joga folha todos os dias. Ela joga folha um mês no ano. Ué, então eu não vou varrer o resto do ano? Não, você não vai varrer o resto do ano. Isso é inacreditável. Não é inacreditável, é o conhecimento da espécie nativa, que é adaptado ao nosso clima, inclusive as suas folhas é consumida pelos micro-organismos do solo, não vira aquele folhaçar. O que acontece com essas folhas, Lucas? É só porque eu tenho que ficar varrendo o problema? Não. O problema é que ela junta com o nosso lato solo vermelho denso, que é colante, argiloso, e entope o sistema pluvial. Ah, eu tava esperando esse plot twist aí das árvores pra saber qual tava sendo o papel, então eu tava achando bom. Calma, agora eu vou chegar na parte terrorismo do negócio. Tá? Algumas espécies de ave se adaptam ao oiti. Quais são, Lucas? Você vai conhecer. Andorinha! Não, andorinha não. Pausa andorinha. Andorinha, ela é migratória, tá? Ela viaja... Pomba. Exatamente. É porque depois a gente pensa em pássaro que dá trabalho, a gente pensa na primeira que era Araçatuba, a gente pensa na andorinha, em seguida a pomba. Qual faz barulho na sua cabeça todo dia de manhã? A pomba. A maritaca. A maritaca, isso. Pois é. O oiti é uma árvore muito escura, tá? Que tem um fruto duro e que você precisa ter uma capacidade de adaptação muito grande para ir para ele, se você é um bicho nativo daqui da região. Pois bem,
as pombas e os psitacídeos, arara, maritaca, periquito, são as aves mais inteligentes que tem na nossa fauna local. Então elas conseguem se adaptar plenamente à arborização de oitis e vira uma praga. Por quê? Lucas, vão caçar isso? Não. Porque não tem a suindara, não tem o gavião, não tem o falcão, não tem o tucano. Que são predadores dessas São predadores aves. naturais. Agora, se você entrar no parque ecológico agora, você vai ver um tucano. Você vai ver uma arara, você vai ver uma suindara, vai ver uma coruja. Ô Lucas, mas o parque ecológico é na cidade. Mas ele não é repleto de oitis. Ele é repleto de árvores nativas. O parque ecológico que você diz é aquele do estado, ali perto do... Também, o parque da onde fazenda era também. o bosque ali? Não, o parque ecológico é o PEBA, ali do Ribeirão Baguaçu. Ah, sim. Eu certo. falo ali porque ele foi reflorestado pela população de 1989 em diante. Então, lá tem espécies, diversidade de espécies nativas, que traz esse sustento num limite de poucos metros. Elas não vão sair dali. Eu vou dar pra ir um pra outro outro exemplo. lugar. Eu estava saindo de Araçatuba, andando pelo Nova York, para sair pela Saudade, e me deparei com uma revoada de tucanos. Provavelmente uma família, 4 tucanos voando. Deve ser uma cena linda. Aí, eu fui atrás, porque eu tinha certeza que ele não estava no oiti e nem chupando manga. Sabe onde ele estava? Onde? Na pitanga. Ah, A eu pitanga seria... é uma Se eu árvore fosse nativa. bicho, eu seria pitanga. Eu seria tucano, porque eu adoro pitanga. A pitanga é uma árvore nativa. O que eu tô querendo dizer? Que eu tinha certeza que ele ia voar numa árvore nativa que estava enfiado no meio daquele monte de árvore ornamental, né? Pois bem, depois dos anos 80 começou uma moda de cortar as árvores grandes que tinha muita sombra, mesmo as exóticas, e plantar árvores de enfeite. Que é essas arboretinhas que tem por aí, que o povo veio plantando dos anos 90 pra cá, que Com não umas vira florzinhas? nada. Umas florzinhas, não faz sombra, não vira nada. Como chama aquela que é muito comum aqui, até porque ela tá florida agora, é bonita? É uma que dá uma flor que dizem que ela é venenosa, que ela faz mal, que se comer a folha dela, animais ou criança, pode ser até fatal. Uma que dá uma flor rosa Espatódia? bonitinha. Não, flor rosa? É, uma flor rosinha, tem umas que são branquinhas ou amarelinhas. Ela não faz sombra praticamente. Eu vou ser bem sincero pra você. Dessa arborização que a população usa, não é só em Araçatuba, tá? Que é essa arborização exótica implementada, que tem grande massa, mudas em todos os viveiros. Pois é, essa arborização, grande parte dela é venenosa, tóxica, não só para animais, mas como pessoas também. Tá? Inclusive, isso está na própria lei de arborização urbana do município. Que tem que ser evitada árvores com látex, evitada árvores com veneno, evitada árvores que não são nativas. Desde 1996 está na lei. Ela não era cumprida. Ô Lucas, e aí a AEAN, ela enfrenta um desafio na hora de... que vai instruir os arquitetos, os engenheiros em relação à escolha, por exemplo, das árvores, já que a gente está nesse assunto. Todo mundo aceita numa boa, porque eu imagino, vamos pensar assim, vai, não com a cabeça de quem é especialista na área. Eu vou construir uma casa, vou reformar uma casa, quero botar uma árvore ali, e aí falam, não, mas essa árvore aí não é nativa, ou essa... Ah, não, mas eu vim em tal lugar, eu achei muito bonita, eu quero. Aí como fica o profissional? Olha... Pode, não pode, ponho, não ponho. Eu entendo assim, Sueli, o profissional não pode avançar na área do outro profissional. Tá? Então, um engenheiro, por exemplo, civil, ou um arquiteto, ele pode entender até de árvore. Mas, pela sua formação, ele entende tanto de árvore quanto eu de cirurgia cardíaca. Entendi. Né? Então, assim, eu não vou projetar um palácio numa fazenda onde eu sou contratado para projetar uma floresta. Né? Então, é isso que tem que ser... Agora, o engenheiro precisa acrescentar uma arborização, o arquiteto precisa pôr uma árvore, ele tem que se capacitar. Eu mesmo profiro essa palestra uma vez ao ano, esse ano nós vamos proferir novamente, que é da arborização inteligente, para engenheiros e arquitetos que queiram entender, que queiram se capacitar. O conhecimento não é escondido. Né? Ou seja, a gente quem oferece... quiser até se atualizar, porque às vezes a pessoa até tem a capacitação, mas como você mesmo disse, essa é uma área que se atualiza muito rapidamente, a pessoa pode procurar a AEAN para fazer esse curso, para poder isso mesmo. Entender o que pode nesse momento, o que não pode, porque muitas vezes, eu imagino também, que tenha leis municipais e regras que 10, 20 anos atrás era de uma forma e hoje já está totalmente diferente. Exatamente. Leis, regras e normas técnicas mudam todos os dias. Então eu, que sou um profissional da engenharia florestal, da consultoria ambiental, tenho que estudar todo dia o que mudou, porque senão eu já estou desatualizado, eu estou fora do mercado. Né?
Então agora a pessoa, por exemplo, isso também, Sueli, não pode ser generalizado. O Lucas falou lá na rádio que tem que ser planta nativa. Não é assim que funciona. Né? Então a gente fez, por exemplo, um estudo pormenorizado de cada espécie dos 2 ecossistemas que ocorrem em Araçatuba naturalmente, que é o Cerrado, em perfil Cerrado, perfil Cerradão e a Mata Atlântica Estacional Semidecidual. Tá? É uma região abundante de árvores nativas. Por que não explorar? Né? São 2 biomas, então eu posso plantar árvore de cerrado, árvore de cerradão e árvore de Mata Atlântica na frente da minha casa, que eu estou cumprindo a legislação, eu estou ajudando o ecossistema e eu vou ter uma segurança em viver com uma árvore que não vai ter podridão, que não vai cair na sua cabeça, que a raiz não vai entrar dentro da sua casa. Minha casa. Eu vou plantar um jequitibá branco, Lucas, na frente da minha casa, é uma árvore nativa. Tudo bem, mas o jequitibá branco ele tem 40 metros de altura. E o DAP dele pode chegar a 1,5 m, 2, dependendo. Então, o que é isso? É uma árvore de espécie nativa. DAP é o diâmetro na altura do peito, é a largura dele. Certo. Desculpa. E essa árvore é nativa, mas se você não tem conhecimento técnico e plantar ela na frente da sua casa, ela vai engolir a sua casa e engolir a rua. E o dia que porventura um galho precisar ser podado, você vai precisar de uma operação praticamente que não tem equipamento no município. Então tem que saber o que está fazendo, né? Não pode causar impacto ambiental. Né? Quais são as árvores que a gente pode... Qual o problema desse impacto ambiental? Vamos voltar no Oiti, na Manga. Se você, não no Parque Ecológico, mas se você for em outro local e entrar no Ribeirão Baguaçu, eu fiz isso, tá? Eu fiz 4 expedições dentro do Ribeirão Baguaçu, na área urbana, para andar na APP, para ver tudo que tinha na mata em volta do Ribeirão Baguaçu, de um lado e do outro. Tá? Nessa medida que nós tomamos, descobrimos diversos problemas de esgoto, isso, aquilo, a Samar arrumou na hora, não sei o quê. Mas é importante saber, Sueli, que o que está acontecendo com aquela floresta? Quando você olha no Google Maps, você fala, olha que floresta linda, né? Deve ter tudo lá, deve ter bicho, deve ter isso, deve ter aquilo. Na verdade, uma parte perturbadora das árvores que estão nascidas, crescidas e desenvolvidas lá, são árvores exóticas. São oitis, são mangas, ficus, leucenas. Essas árvores não são de lá. Então, quando nós, engenheiros florestais, ou mesmo outros pessoas que resolvam fazer uma análise da fauna local, da microbiota, dos fungos do local, vai perceber que lá é o que a gente chama de deserto verde. Ocorre muito menos espécies, muito menos animais das espécies nativas do que deveria. Um ou outro passa, apenas esses que se adaptam. E o que vai acontecer com essas árvores, Lucas, em volta do Ribeirão Baguaçu? Lá elas vão viver por centenas de anos, ocupando o espaço das árvores nativas que ali estariam. Então, o problema é outro, porque onde tem uma quantidade uniforme de árvores, e não heterogênica, ela não consegue perfurar e aprofundar o nosso solo, lá do solo denso fechado. Então, a umidade da chuva, ela não entra no sistema do solo, ela não entra nos lençóis freáticos como deveria entrar. Ela corre por cima, causando erosão e enchentes no ribeirão. Assim como a morte subsequente das nascentes do corpo hídrico. Tá? Isso já está acontecendo e vai piorar. Então, isso pode impactar, por exemplo, na falta d'água, porque vai acontecer isso. Vai chegar esse dia. Esse momento vai chegar. Por quê? Porque não tem a dinâmica de raízes pivotantes profundas junto com raízes fasciculadas uma ao lado da outra para fazer essa umidade entrar na dinâmica em que ela está acostumada há milhões de anos nesses corpos hídricos. Né? Se você acompanhar as nascentes a montante, né, as nascentes mais altas do município, elas já afundaram, como diz o pessoal, né, abaixaram. Quando a nascente afunda, na verdade ela para de nascer onde ela nasce, ela começa a nascer mais para baixo. Sabe o que isso significa? Que ela está morrendo. Que o lençol está abaixando e que ela está morrendo. Ela daqui a pouco não nasce mais ali no terreno daquele proprietário, nasce no vizinho mais abaixo. E isso vai só continuar. Como que resolve, Lucas? Reflorestamento das nascentes com árvores nativas e implementação e continuidade da política de arborização urbana com espécies nativas. Ô Lucas, eu tenho uma pergunta para fazer, mas antes, até porque a gente já tem que estar, daqui a pouco a gente vai encerrar, mas quais são as árvores que seriam recomendadas para a gente plantar na cidade? Olha, a gente elaborou uma lista de 80 espécies nativas com apelos ornamentais e que você pode plantar adequadamente na calçada da sua casa, né? Inclusive até dentro da sua casa, na sua propriedade,
A gente deixa à disposição, inclusive quem quiser entrar em contato com a IAN, eu fico à disposição também para fornecer, né? Me fala uma, pelo menos, que você fala que é a sua preferida, vai. Olha, não é a minha... Até o povo fala, você gosta muito de plantar o IPzinho amarelo. Não é isso, tá, gente? Eu uso muito o IP amarelo, o IP branco, em alguns locais com fiação elétrica. Por quê? O IP amarelo tem 4, hein? Cuidado, tem 4 nativos. Então vamos falar exclusivamente do Randruanthus ocraceus, que é o IP amarelo de bola do cerrado. Esse é um IP que ele cresce até 8 metros, então ele não vai entrar na fiação, a CPFL não vai fazer aquela poda linda nele, porque ela não vai chegar até esse ponto, né? E os IPs, pessoal, apesar de não ter fruta, ele traz um grande auxílio ao bioma local. Por quê? Ele flore abundantemente no momento de maior estiagem da região. Naquele momento em que não tem mais fruta para os animais, que não tem mais flor. E esses animais vão lá e comem as flores do IP. Tá? Isso é bem comum, quem conhece, quem vive no Além sítio de já ser viu isso lindo, né? É um Fora isso. espetáculo abundante, isso é os verdade. olhos ficam encantados. Mas é importante saber que aqui na nossa região ele simboliza a resiliência do ecossistema e a esperança. Porque se imagina num dia que você não tem nem água nem comida. Esse é o momento que acontece com os animais daqui em determinada seca. Aí o que eles têm como apoio e aporte? Poucos locais que vai ter flores para ele se alimentar, que a flor traz nutrientes e umidade, os IPs. É um exemplo prático que ajudaria um pouco, tá? Mas tem muitos outros, estão as frutíferas também. Por que não a pitanga preta, a grume-chama, a cereja do cerrado, a pera do cerrado? Isso tudo são árvores frutíferas que você pode plantar na calçada, que ela não vai trazer um transtorno, assim, acidentes como a manga, grandes... Plantar um pé de jaca no meio pé de jaca. Então, e tem gente que planta, e é proibido. É importante se informar, ir até o órgão público se informar, né? Ir até um local, por exemplo, inclusive a associação se informar, porque o conhecimento está à disposição. Ô Lucas, para a gente encerrar, uma última pergunta, a AEAN tem algum exemplo de um projeto que foi promovido pela AEAN que teve um impacto ambiental positivo? Olha, alguns projetos da AEAN, fora a capacitação, que eu acho muito importante, né, porque é a multiplicação de informação para os profissionais que estão agindo, eu acho que é o primeiro apoio. A AEAN, ela teve algumas caminhadas em referente a plantios, inclusive, de árvore nativa. Ela teve uma caminhada referente à gestão de resíduos. A gente, inclusive, na AEAN, uma época, colocamos um ponto de entrega voluntária, né, de resíduos para quem estiver na região levar até o local, né? E ela participa de coisas como os conselhos, o Conselho Municipal de Meio Ambiente, Sustentabilidade. A AEAN, inclusive agora um dos diretores foi nomeado diretor do CREA, o Fares, inclusive ontem ou anteontem. E, inclusive, isso por quê, Lucas, eu estou falando isso? Porque aquelas demandas a qual eu preciso levar ao CREA, nós temos hoje um agente da AEAN que está dentro do CREA, em São Paulo. Né? Então é um tipo de relação que acelera, né, as melhorias, acelera as relações institucionais, acelera a sustentabilidade nos projetos. E eu acho que é esse apanhado de açõezinhas que junto faz um grande trabalho em prol da sustentabilidade. Lucas, então uma última pergunta mesmo, além dos engenheiros e arquitetos que podem procurar a AEAN, existe algum serviço, assim, alguma dúvida que as pessoas no geral também podem tirar essa dúvida? Por exemplo, eu vou plantar uma árvore ali, a minha morreu, mas eu não vou precisar de um arquiteto nem um engenheiro, eu posso procurar a AEAN para tirar alguma dúvida? Pode procurar a AEAN, né? Até se eu puder deixar o telefone aqui. Pode, claro. À disposição, né? Olha, pessoal, a AEAN pode ligar lá funciona em horário comercial. Entre em contato, pergunta, as pessoas vão passar, vão ter você vai ter as pessoas que você precisa falar lá, com certeza. O número da AEAN é 3621-3252, repito, 3621-3252. Para quem está com a gente no Facebook, o Jonathan Alves está colocando aí o perfil do Instagram da AEAN. Você consegue clicar ali Isso, tem o telefone aí também, o endereço, fica no Jardim Caraí, é facinho de chegar ali pelo trecho novo da Avenida Pompeu de Toledo. Lucas, muito obrigado pelas informações, realmente daria pra gente ficar aqui conversando o resto do dia, então eu espero que você volte ao longo deste ano para
esclarecer pra gente, pra explicar melhor. Ficou faltando a gente falar das andorinhas, das maritacas, das pombas com mais profundidade. Então fica já feito o convite aqui para você voltar em outras oportunidades. Eu que agradeço a oportunidade, assim, em nome da EAN e o meu nome próprio também, Suelen, agradeço, Jonathan, e ao espaço da Jovem Pan. Um abraço a todos. Legal, são 9h25. Jornal da Manhã, Araçatuba.